Ele estava preso naquilo que ele possuía. Cumpria todos os ritos mandados pela lei, mas tinha algo ainda que lhe prendia. E é por isso que nós temos que olhar para a nossa condição todos os dias na presença de Deus. Como que estou, Senhor, na tua presença? Porque muitas vezes nós podemos cumprir tudo, os ritos que nos são cabíveis. E Deus está dizendo muitas vezes para nós, tem algo ainda que está te prendendo. E você precisa se libertar. E isso cabe a cada um de nós, quando ouvirmos a voz de Deus, procurar a nos examinar. E saber ainda o que é que nos prende. O que é que ainda me amarra aqui ainda? O que é que ainda está me prendendo? O que é que ainda está roubando a minha atenção? Nós não é riqueza, nós não somos ricos. Somos ricos da graça de Deus. Mas pode ter alguma outra coisa que nos prenda. Não seja questão financeira. Porque isso pode ocorrer na vida de qualquer um de nós. Mas é por isso que lá na ceia manda o homem examinar a si mesmo. Porque quando ele se examina, ele consegue ver o que está na vida dele. Ele sabe o que se passa com ele. Outro não é capaz de fazer isso, a não ser Deus. Eu não sou capaz de saber o que passa dentro do coração do Manuel, que é meu filho. Mas ele sabe o que passa dentro do coração dele, então o exame tem que ser feito por ele. É por isso que a salvação é individual. É cada um fazendo o seu trabalho evangelístico, como se diz, o seu trabalho espiritual. Porque eu não posso fazer pelo outro, porque a salvação é individual. Então cada um se examine. Então Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus ele pega um animal dos maiores que tinha ali para eles na época, que é o camelo, que é um dos maiores que até hoje existe ali, aquele povo. Ah, irmão, tem elefante, mas elefante não é daquela região. Não faz parte ali daquele meio. É a mesma coisa do pessoal estar procurando girafa na Amazônia. Não faz parte da Amazônia girafa. Leonardo DiCaprio estava mostrando a girafinha saindo correndo de dentro da coisa, nas queimadas, né? Nem conhece nada daqui. Porque não faz parte daqui. Girafa não é daqui, leão não é daqui, urso não é daqui. O que tem aqui é só em zoológico. Não faz parte aqui da nossa fauna. Então, é o camelo. É um animal de carga para eles. É um animal que era precioso para eles ali. É um camelo. Que é grande, é maior do que um cavalo, bem maior do que um cavalo. E ele pega um orifício pequeno. Como o pessoal fala, uma hiperbole nele. Jesus pega algo impossível para demonstrar para eles. E pega um dos menores orifícios, que é o de uma agulha. Aí vem as questões, a qual nós já ouvimos aqui os irmãos algumas vezes explicar, falando. Aí vem as questões, era uma pedra, um buraco numa pedra, que tinha que passar, que o camelo tinha que se baixar, tinha que tirar as cargas do camelo. Eu já ouvi dizer que era uma parte lá numa parede que tinha uns buracos. Então, não vamos entrar nessas questões. Vamos entrar na questão, é um camelo e o fundo de uma agulha. Você sabe que um camelo é grande e sabe que o orifício de uma agulha ele é pequeno. Jesus vai e diz assim, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por causa da riqueza? Não, por causa do apego à riqueza. Por causa do amor ao que possui. O amor ao que possui é aquela pessoa que ele se apega tanto, ele tem tanto medo, ele depende, ele põe a sua vida naquilo ali. Ele tem tanto medo de perder aquilo ali, porque a vida dele está apegada àquilo ali.
isso também a gente pode trazer para as outras áreas da nossa vida. Porque muitas vezes a gente pega e fala só riqueza, mas pode ter o rico desprendido. Que tem. Ele tem a sua riqueza, mas ele não se prende nela. E ele serve a Deus normalmente. Aquilo que eu falei um tempo aqui atrás. O bom, irmão, é que todos nós aqui fôssemos bem financeiramente. Porque se todos nós fôssemos bem financeiramente e fôssemos desprendidos, a obra de Deus ia melhor. Porque um crente que ele é desprendido, que ele não tem um escorpião no bolso, que ele é desprendido, a obra de Deus é melhor, porque ele dizima, ele oferta. A tendência é a obra de Deus crescer. Agora, se todos nós não temos para dar, a obra de Deus também vai de mal a pior, porque quem sustenta a obra de Deus é eu e você. Somos nós que sustentamos. Deus, ele nos abençoa com 100% e nós só temos que tirar 10% para ele. Desses 100%. Ele não te pede nada mais do que isso. Mas muitas vezes nós não conseguimos nos desprender daquilo que é de Deus. E é isso que muitas vezes a pessoa não entende, que são essas pequenas coisas que nos atrapalham, porque nos deixa preso. Ficamos presos com a nossa vida presa, com poucas coisas. E muitas vezes nós não imaginamos nessas coisas. E as coisas muitas vezes vai de mal a pior porque nós não procuramos entender. Porque é eu e você que sustentamos a obra de Deus. Nós não temos convênio com prefeituras. Nós não temos convênio com governo. É o povo de Deus que se desprende, que tem amor à obra de Deus. E a obra de Deus, ela cresce quando o povo de Deus tem amor à obra de Deus. É por isso que eu falei naquele dia, se todos nós fôssemos bem financeiramente e desprendido, não é eu ser bem financeiramente e escorpião no meu bolso. Porque aí não adianta. Não adianta nada. É ser desprendido. É não se apegar. Eu tenho, mas é como se não tivesse. Porque da mesma forma que Jó falou, nu eu vim para esse mundo e sem nada eu voltarei para lá. É a mesma coisa, irmão. Nu também nós vamos voltar. Nós não vamos levar nada daqui desse mundo. O jeito que viemos é o jeito que nós vamos sair daqui. A pessoa pode ter o bem mais precioso. Pode encher o caixão dele de ouro. Se depois você for lá, daqui a 10, 15, 20 anos, o corpo dele se foi, mas o ouro continua ali. Vai continuar ali porque não leva nada. E muitas vezes o homem se prende a essas coisas. E Jesus pega essa situação para demonstrar a dificuldade de quanto que a pessoa que se apega nas coisas do mundo é difícil para ela herdar o reino de Deus. É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que a pessoa entrar no reino de Deus. Porque ela está presa. Ela está escravizada naquela situação. Ela não consegue se libertar daquilo ali. Tem uns que é os seus bens materiais e tem outros que é a sua vidinha aqui na terra. A pessoa não quer largar a sua vidinha. Eu quero servir a Deus da minha forma. Esse jovem, ele queria servir a Deus do jeito dele. Eu quero ser salvo por meus méritos. Mas quando Jesus mostra que não é mérito dele, mas é mérito de Cristo, ele não quer. Porque ele precisava largar tudo e seguir a Jesus. É louvado seja o nome do Senhor. Ele não quis saber. Ele se entristeceu. Ele ficou, se retirou, triste.
Porque ele sabia, para mim dessa forma não dá. Eu não consigo dessa forma porque eu preciso saltar aquilo que eu estou mais preso. Aquilo que mais me prende. Né? Sempre a gente ouve, às vezes a pessoa se prende numa veste, a pessoa se prende numa tradição, a pessoa se prende num costume da família e deixa de entender que nós temos que estar apegados ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ela não quer largar para viver um padrão de Cristo. Ela quer continuar da mesma forma. Não consegue se libertar. É aquele crente que é levado por todo o vento de doutrina. Qualquer coisa nova que aparecer, ele abraça. Isso aqui me serve. Mas esquece que a palavra de Deus, ela não passa. O que tem que ser abraçado é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fica preso, irmão, a esse mundo. Todo giro que o mundo dá, ele dá junto. Agora é um período que vai entrar agora de carnaval, que a gente sabe que muitos vão estar no carnaval. O mundo vai estar celebrando a sua festa da carne. E tem muitos cristãos que vai estar celebrando também a festa da carne. Vai estar junto com o mundo. Por quê? Porque eu preciso estar junto para ganhar o povo do mundo. Aí se perde. Qual que é a grande discussão hoje que está tendo, que a gente se vê pela internet? Não é a tal da música Auê? Significa confusão, bagunça, desordem. Aí o cara cantor vai lá e canta uma música Auê, trazendo homenagem ao Zé. É o Zé, né? Ao Zé e a Maria, que a Maria dançou, levantou a saia. Que conversa é essa dentro da igreja, você cantar isso? Aí você vê pessoas que eram de lá do meio da macumbaria dizendo quem é o Zé e quem é a Maria. Uma música que não fala de Deus nem um minuto. Aí o cara tem a coragem de dizer que ele foi numa tribo indígena e lá o índio chamou para ele ir numa roda deles lá que significa Auê. E ele vai e quer trazer isso para dentro da igreja. Porque é levado por toda a roda de doutrina. Tudo que aparece, abraça e tem que trazer para dentro da igreja. E muitos, se for dizer que está errado, muitos vão dizer que está errado, sou eu. Está errado é aqueles que estão falando mal, porque a igreja você pode tudo nada. A santidade convém à casa do Senhor. Não é qualquer coisa. E muitos que não querem compromisso com Deus, não querem se libertar, estão apegados, se apega a isso. Eu fui buscar a respeito da letra dessa música, só que o site GPT ele é obrigado, não dá a letra da música. Mas ele te dá o que pode acontecer. Então, o que pode acontecer? Qual que é o fundamento dessa música? Ele diz, a música ela é utilizada, é o site que diz isso. Em festa de jovens, dentro da igreja, em vigílias, que é aquele momento onde a pessoa tem uma descontração maior, tem aquela alegria, e realmente quem foi em vigília sabe, quando dá depois de meia-noite para frente, o pé só falta passar no ventilador. Só gira o pé lá em cima. É aquele momento, e isso começa com o quê? Com louvor. É com louvor. O tocador, ele vai tocando, ele vai aumentando o tom, e o negócio vai aumentando ali também. Então é nesses pontos aí que eles vão tocando essa música aí. Eu não sabia que essa música já estava rodando. Eu vim ver essa semana que apareceu na internet e me mostraram essa música aqui. Então, acho que foi até a Veronique que me mostrou. E o que você acha disso aqui? Quando eu vi, eu falei, quem é esse Zé e essa Maria aí? Que está levantando a saia. Que conversa é essa de irmã está levantando a saia dentro de igreja, irmão? Essas coisas, irmão. E o povo está preso nisso. E esse período agora de carnaval, muitos ficam presos nisso aí. E Jesus está dizendo, te liberta, tem algo que ainda te prende. Não, mas eu quero continuar dessa forma.
Qual que é a condição para mim entrar no reino de Deus? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e me segue. Jesus está dizendo, vai, te liberta dessas amarras e me segue. Porque se tu não se libertar das amarras, tu não entra no reino de Deus. Serve também tanto para o rico, como serve para o pobre, também a mesma coisa. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, do que aquele que não se liberta entrar no reino dos céus. Porque está preso. E o reino do céu é para quem é liberto. É para quem se libertou deste mundo. É para quem não se deixa se levar pelas doutrinas deste mundo. Pelos espíritos enganadores deste mundo. O reino do céu é para esses. Não é para qualquer um. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas o chamado é para muitos. Mas a escolha é para poucos. Por quê? Porque não quer se libertar. A igreja está vivendo um tempo novo. Mas que tempo novo? Qual que é a novidade? A novidade da palavra ou a novidade do que o mundo está oferecendo? Qual que foi a maior cartada de Satanás? É tirar o crente de dentro da igreja ou ele trazer o mundo para dentro da igreja? O diabo não precisa tirar ninguém de dentro da igreja. Ele traz para dentro da igreja. É nesse tipo de coisa aí, ó. Eu vi uma vez um pastor sendo vaiado. Por causa de quem? Do Thales Roberto. Cantando aquelas músicas naquela maior puladeira e o pastor... Pode parar aqui dentro, não. Mas a juventude tinha mais amor ao cantor do que a sinceridade da palavra de Deus, que eles foram vaiar o seu líder. Foram lá ficar vaiando o líder deles. E o Thales Roberto só saiu fora. Porque o pastor mandou parar. E muitas vezes as pessoas acham que é a ignorância do homem de Deus. Não é, é visão espiritual. É não deixar a igreja entrar no auê, entrar nessa bagunça. Nessa confusão. Porque muitos se perdem por causa disso, porque acham que Jesus aceita de qualquer jeito, porque a Bíblia diz, vinde como está. E realmente a Bíblia diz, vinde como está. Mas Jesus diz que aquele que está sobrecarregado, aquele que está com carga, ele alivia, ele tira. Ele chama do jeito que está. Mas ele diz, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu te alivio. Ele tira as cargas que a gente trouxe do mundo. Para nos libertar das amarras do mundo. Então isso serve, irmão. Também para nós que não temos poder aquisitivo, mínimo o nosso poder aquisitivo. Serve também se nós estivermos presos. Será mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que aquele que está preso nas coisas do mundo entrar no reino de Deus. E o discípulo começa a conversar com o Senhor. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Porque eles tinham na sua concepção, na sua mente, que aquele que tinha um poder aquisitivo, ele era beneficiado por Deus. Ele tinha a aprovação de Deus. Ah, aquela família ali, ela é rica. Ela é rica por quê? Porque ela tem a aprovação de Deus. Ah, a família de fulano de tal é pobre. Ah, ela é pobre por quê? Porque Deus não aprova a família dele. É por isso que ele não é aprovado. Aí nós pegamos dentro da palavra de Deus quando o anjo aparece para Gideão. Gideão diz assim, porque a minha família é a menor de todas. Tantas famílias ricas que tem aqui em Israel, famílias de boa reputação. A minha é a menor de todas.
Por que escolheu a minha? Por que escolheu a família de Gideão? Porque tinha sinceridade no coração daquele homem. Então ele viu ali, quando ele viu, disse: mas Senhor, minha família não tem condição, aqui é a menorzinha de todas. Porque na concepção deles era: quem tem muito tem a aprovação de Deus, quem tem pouco não tem a aprovação de Deus. E isso a gente se ouve até hoje no meio do evangelho, né? Prospera muito é porque Deus está aprovando. E eu já citei aqui no começo da minha caminhada. Quando eu ouvia na televisão aqueles caras pregando que se você não tivesse casa, carro, coisas boas, você não tinha aprovação de Deus. E eu andando daqui para Mata Vista com meu sapato aberto no meio, chegava com as meias toda amarela em casa. Barro, lama, andando daqui para lá, correndo por rua de baixo, eu pegando pedaço de borracha e emendando. Ai, mas... Não, meu querido, aprovação de Deus, eu não questiono a aprovação de Deus. Passei, graças a Deus. E nunca mais precisei mais remendar sapato meu. Mas se for da permissão de Deus, eu continuo fazendo do mesmo jeito. Porque o que Deus tem de melhor para mim está lá no céu, irmão. Aqui tudo é passageiro. E o que tiver que passar aqui, a gente passa, pela graça e misericórdia de Deus. Mas nunca fui ouvir o que esses caras falavam. Porque se eu tivesse ido por eles, eu não estaria na igreja. Eu teria desviado. Eu queria dizer, eu não tenho aprovação de Deus. Porque como que eu estou andando na presença de Deus e estou desse jeito? Mas quando a gente olha para dentro da Bíblia, Jesus não veio me prometer conforto aqui. Eu posso até ter esse conforto aqui. Mas ele diz, no mundo você vai ter muita aflição. Mas uma coisa também que ele diz, mas tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. As promessas de Cristo para a nossa vida. Mas o que a gente tem que ser é fiel ao Senhor no mínimo. Ah, eu estou passando por dificuldade. Continua sendo fiel com Deus. Depois Ele vai te colocando no muito. Vai melhorando a tua vida conforme a vontade dEle. Não é nem conforme a minha vontade, é conforme a vontade dEle. Porque Ele sabe o que é de melhor para mim e sabe o que é de melhor para você. Eu até cito aqui que Deus é tão maravilhoso. O que é mais barato, irmão? É um sapato ou um pneu de um carro? E no dia que eu comprei o carro, que eu comprei o linha azul, passou o pinche na Mata Verde. Não precisou andar na lama. O carro que deveria andar na lama. Não precisou. Mas o pneu é mais caro do que um sapato. E Deus proveu, irmão. Tá? Então, essas coisas a gente não tem que estar preocupado. O que a gente tem é que servir a Deus. Se disser que tem aprovação não tendo, continue servindo a Deus, que Deus é quem tem aprovado a nossa vida. Então, para eles tinham. Quem tem muito, tem aprovação de Deus. Quem não tem nada, não tem aprovação de Deus. E o discípulo pergunta isso para Jesus. Sendo assim a condição, quem pode ser salvo? Se a condição é essa, se ele que tem, esse jovem que tem muita propriedade, se a condição é difícil para ele, é mais fácil o camelo passar do que ele ser salvo, e nós, que não temos é nada, como que vamos ser salvos? É que nem eles estivessem dizendo assim, nós que não temos dinheiro para comprar a salvação. Porque ele tem condição, e nós não temos. É que nem eles disseram, a salvação é comprada. Eu compro a salvação, mas ela não é comprada com dinheiro. O Salmo 49, ele nos relata muito bem isso. Que os recursos desse mundo, ele se esgotaria. O homem não pode resgatar, o irmão não pode resgatar um irmão, e os recursos desse mundo se esgotaria. Não seria capaz de comprar uma alma. Entendeu? Então eles pensavam que essa era a condição. E Jesus, olhando para eles, disse-lhe, aos homens isso impossível, mas a Deus tudo é possível.
É impossível. Você está vendo que é impossível, né? Um camelo passar por fundo de uma agulha. Então você está vendo que aos homens isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Deus, ele é capaz de fazer esse camelo passar pelo fundo da agulha, tá? Para você que é homem, é impossível você fazer isso. Mas para Deus, ele pode fazer esse camelo passar por fundo da agulha. Ele pode salvar o rico, como ele pode salvar o pobre. A condição é quem se desprende. Porque para nós é impossível, mas para Deus não é. A impossibilidade está em mim e em você. Mas em Deus não. Ele olha, mostra. Olha, ó, Deus passando já o camelo no fundo da agulha aí. Não sei onde o Kelvin arruma essas coisas, mas ele arruma rapidinho ali. É impossível para nós, mas para Deus, não. Talvez você olhe e diz assim, essa pessoa não tem jeito. Para você, para mim, ela não tem jeito. Mas para Deus, que é aquele que arruma tudo, Ele pode fazer. A impossibilidade é humana, mas para Deus não existe essa impossibilidade. A única palavra que a gente encontra que é impossível para Deus é sem fé lhe agradar. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Se ele não tem fé, aí fica impossível dele agradar a Deus. De Deus se agradar de uma pessoa que não tem fé. Mas se você tem fé, se você crê, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele crê no Deus do impossível. O Deus que atua na impossibilidade nossa. Aquilo que é impossível para mim e para você, ponha nas mãos de Deus. Porque o nosso Deus, ele pode tornar possível. Nosso Deus é aquele que dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. E traz à existência aquilo que não existe. Talvez você não tenha força para isso, mas entrega nas mãos de Deus. Senhor, eu não estou tendo força para me libertar de tal coisa. Entrega nas mãos de Deus, pede a direção de Deus, que Deus ele direciona certinho. Aonde precisamos melhorar na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora eu vou apressar que a hora avançou ali. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Ou seja, Pedro já disse, ó, nós deixamos tudo. Nós nos desprendemos de tudo. O que nós vamos receber, Senhor? Esse é o meu negócio de uma troca também, né? Eu deixo algo e o Senhor me dá algo. E a gente, querendo ou não, é assim mesmo. Nós deixamos a nossa vida lá para ganhar uma vida nova aqui. Então foi uma troca. Tirou a vida velha por uma vida nova. Então ele diz, nós deixamos tudo, Senhor. O que vamos receber? E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, vocês 12 que deixaram tudo, que ali já não era mais um deles, era um diabo, entrou outro no lugar. Na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, vocês também se assentarão sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Ou seja, tinha promessa de bênção para eles. Deixar o mundo tem promessa de bênção para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizer assim, e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Todo aquele que deixar. Aí é onde entra a questão que Santinho tem explicado para nós aqui algumas vezes. Eu deixei minha mulher. Eu vou ganhar 100 mulheres?
Se Dona Veronice só já é dose, imagine 100. Essa palavra, Jesus, ele explica ela aqui mesmo em Mateus capítulo 12. Jesus estava ali pregando, quando chegou alguém e disse: Mestre, a tua mãe, as tuas irmãs e teus irmãos estão aqui, te chamando, querem falar contigo. Jesus olha para aquela multidão e diz: quem é a minha mãe? Quem é meu irmão? E quem é minha irmã? A minha mãe, meu irmão e minha irmã é todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ele está dizendo para mim e para você: você vai receber 100 vezes mais se você deixar, por amor do Evangelho. Aonde você chegar, você vai ter irmão, você vai ter irmã e você vai ter mãe. Você vai ter muito mais. E mulher, irmão? Ué, mãe não é mulher não? Irmã não é mulher não? Não é mulher no sentido para você ter relação com ela. É mulher, vai te ajudar. Você vai receber 100 vezes mais. Aonde você chegar, que tiver uma comunidade do Evangelho, ali você tem mãe, você tem irmão e você tem irmã. E por que não tem pai? Porque pai é um só. A ninguém chamei de pais. Ele está falando aqui de pai espiritual. Porque o vosso pai é aquele que está no céu. Então o vosso pai é aquele que está no céu. Mas irmão, irmã e mãe, você vai ter muitos. Na servidão do Evangelho. E herdade, quantas eu vou ter? 100 vezes mais. Porque aonde você chegar, você vai ser recebido por aqueles lá, irmão. Não significa que aquilo ali vai ser seu, mas você vai ter o aconchego. Você vai ser bem recebido entre irmão, irmã e mãe. Você não vai ser desprezado. Você vai estar aconchegado da mesma forma. Jesus nos deu a resposta. Não é que eu vou ter, se eu deixei uma casa, eu vou ter 100 casas. Se eu deixei o meu irmão, minha irmã, eu vou ter 100 irmãos, 100 irmãs, no sentido mesmo literal da coisa. É nesse sentido. Aonde você chegar, você vai ser recebido pela comunidade do povo de Deus. E você sair daqui, lá para outro país, e lá tiver uma comunidade de evangélico, alguém que serva a Deus no mesmo temor que você, lá você vai ter uma família. Você vai ser recebido por uma família de Cristo Jesus. Você vai estar entre irmãos, entre irmãs, entre mãe. Muitas mães vão estar ali. Então você vai ser beneficiado. Você entenda que você não tem perca no Evangelho. Você é beneficiado. A única coisa que você perde no Evangelho é a vida velha. E adquire uma vida nova. Mas vir para o Evangelho não é perca. É ganho. É lucro, que nem diz o apóstolo Paulo. Então não é perca. Tem muita gente que tem como perca. Ah, eu vou para lá e eu vou perder. Perder nada. Eu ganhei quando eu vim para o Evangelho. Eu perdi a minha vida velha, mas eu ganhei uma vida nova. Uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida com uma família feliz. Para que coisa melhor que isso? Coisa que o mundo não oferece. O que o mundo oferece é tribulação. Mas o que Jesus nos oferece é paz e tranquilidade. Quando servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, muitos primeiros serão derradeiros. E muito derradeiro serão os primeiros. Muitos primeiros serão derradeiros. Aqui se dá também de Israel também. Eles foram primeiros a serem chamados. Mas eles não aceitaram o chamado de Deus. Quando Jesus veio para o que eram os seus não receberam.
mas todos quanto receberam, ele deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem muitos que estão muito tempo dentro da igreja. Muito tempo dentro da igreja. Que muitas vezes ele olha para um que é novato no evangelho e o novato está sendo mais abençoado que ele. Mas entrou por último. Dá que nem a parábola lá do dono da vinha, né? O que chegou lá quase 6 horas da tarde, recebendo a mesma coisa que o que chegou 6 horas da manhã. Eles até questionaram. Eu trabalhei o dia inteiro, de sol a sol. Por quê? Ele vai receber a mesma coisa que eu. Muitos primeiros serão derradeiros. E olha que lá começou de quem? Começou dos derradeiros, dos últimos que chegaram. Começou dos últimos lá que chegou, para o primeiro que começou a trabalhar. Isso acontece muito. Às vezes o irmão chega na igreja e ele é abençoado. E o crente está lá há 20, 30 anos e diz, mas eu não sou abençoado. Em que está te prendendo? Nós servimos ao mesmo Pai. E é um Pai que não é injusto. Deus, ele não é injusto. É porque muitas vezes tem coisas, amarras que nós precisamos nos libertar. São amarras que muitas vezes a pessoa chega e ele se liberta. E muitas vezes nós passamos anos e anos na igreja amarrado da mesma forma. Nos nossos conceitos. Olhando para nós e dizendo, eu estou bem, não preciso melhorar. E quando Deus diz assim, vocês precisam melhorar a cada dia. E eu e você precisamos olhar e dizer, eu preciso melhorar a cada dia na presença de Deus. Tem muitas coisas ainda que eu estou falho na presença de Deus. E eu não quero que Jesus me pegue assim. Isso cabe a mim e a você olhar para a nossa vida. Cada um cuida da sua vida, olha para a sua vida. No sentido espiritual. O pastor, ele tenta cuidar da nossa vida espiritual. No sentido de trazer o ensinamento da palavra. No sentido de, às vezes, orar por a gente. Está clamando. Mas quem cuida da nossa vida espiritual mesmo é eu e você. Porque se o pastor orar, se o pastor pregar a palavra, e nós não querermos, não adianta. Não vai mudar nada na nossa vida. Mas com o pastor orando, pastor ministrando a palavra de Deus, e nós querendo, a tendência é que nem diz o povo do mundo, é fazer isso, ó, subir. Alavancar cada dia a nossa vida. Mas isso é um processo que eu e você temos que decidir. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos prende? Vamos quebrar essas amarras. Para que venhamos ser pessoas melhores na presença do nosso Deus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essa é uma palavra que eu já venho meditando nela há alguns dias. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo o Evangelho de Mateus. É o propósito de leitura da Bíblia nesse ano inteiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E lendo um livro do Velho, um livro do Novo. Uma hora a gente vai vencer. Leio um livro do Velho Testamento. E depois vou lá e leio um livro do Novo Testamento. Aí, balanceando. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar e depois nós vamos estar orando pela irmã Salvina, para que Deus venha estar visitando ela nesse momento.